Fala galera! Hoje nós vamos falar sobre o método Spin Seller. É um método muito potente de vendas. Eu recentemente gravei um vídeo falando sobre os 4 passos lógicos da venda. Então se você ainda não assistiu, recomendo que você assista. E lá nos 4 passos lógicos da venda, o segundo passo que foi falado é com relação a gente fazer pesquisa do cliente. É um passo muito importante, porque à medida com que eu entendo o que esse cliente quer, eu personalizo aquilo que eu tenho para falar. Porque senão eu corro o risco de sair falando um monte de coisa, uma série de características do meu produto e não necessariamente é aquilo que ele contrataria. Então quando nós vamos apresentar a nossa solução, seja o nosso serviço ou o nosso produto, é importante que essa fala seja customizada. Eu lá naquele vídeo, inclusive, eu cheguei a mencionar o exemplo de um mouse, né? Como se você fosse vender um mouse. E um mouse, por exemplo, ele tem uma série de características, mas nem todas são vendáveis para um determinado cliente. Então, por vezes, um cliente não está comprando um mouse porque ele é sem fio. Isso pode ser uma bobagem para ele. Mas vamos dizer que você só tem mouse sem fio para vender ou quer vender um mouse sem fio. Então, você precisa entender qual é o ponto central que vai motivar o cliente na decisão de comprar. E para você poder fazer isso, você precisa fazer perguntas. É através das perguntas que você vai encontrar o entendimento que vai fazer com que o cliente tome a decisão pelo sim ou pelo não da compra. Então, para isso, você precisa fazer essas entrevistas. A entrevista, ainda lá naquele vídeo, claro que ela pode ser uma entrevista simplesmente buscando fazer perguntas sobre aquilo que é importante e dessa forma você filtrar o processo de decisão do seu cliente, então você agregar os valores na venda do seu produto ou do seu serviço de acordo com aquilo que você ouviu. Então, não está utilizando o método SPIN, né? No entanto, utilizar o método SPIN vai potencializar as suas perguntas. Ou seja, o método SPIN é uma maneira de você identificar exatamente quais são os pontos chaves para a concretização dos negócios. Então, papel e caneta na mão para você anotar o que eu vou falar, anotar o que significa SPIN e no momento que você anotar, você vai ter um entendimento mais claro da minha fala. Então, SPIN, ele se escreve com S-I-P-I-N, SPIN, tá? Então, o S, ele quer dizer situação, P quer dizer problema, I quer dizer implicação e o N quer dizer necessidade, tá? Então, já para você entender a construção da lógica. Então, situação. Primeiro é você entender qual é a situação pela qual o seu cliente está passando. Se ele está te procurando, está te dando ouvidos àquilo que você faz, existe alguma situação que o motiva. Então, qual é a situação que ele está passando? Bom, aí você começa a identificar qual é o problema que essa situação está gerando, para então entender quais são as implicações que esse problema traz. E aí, dessa forma, você identifica a necessidade do cliente. Vamos a um exemplo prático. Lembrando, um parênteses aqui na nossa conversa, dependendo do que você vende, o método SPIN ele pode ser exagerado, você utilizar o método SPIN por completo. No entanto, a lógica do processo do método SPIN, ela se aplica até mesmo a vendas mais simples, até mesmo a vendas de complexidades inferiores por exemplo, um bem durável, né? Para bens duráveis, por exemplo, ele é fundamental. Para serviços, olha, ele é ótimo. E vamos lá, vamos a um exemplo. Eu estou ali num papo com o cliente, né? E lembrando lá no passo lógico das vendas, fiz aquele primeiro passo lá que é causar uma boa impressão. Logo agora que eu introduzo o conhecer o cliente, é importante eu quebrar um certo gelo com ele primeiro, para que ele se sinta confortável a chegar ao nível de compartilhar com você a situação, os problemas, as implicações, e então você entender a necessidade. Então, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei lá no vídeo anterior da venda de um mouse. Aliás, esse mouse tá aqui. Eu peguei esse mouse aqui, que é um que está aqui no meu computador, na minha mesa, então achei mais
prático aqui para a gente exemplificar. Então, faz de conta que nós somos uma loja de informática e talvez para vender um mouse seja exagerado o meu exemplo. Mas eu vou usar esse, depois eu coloco um exemplo um pouco mais complexo após esse aqui. Então, o meu cliente chegou na minha loja com necessidade, né, aparente de comprar um mouse, né? Então, primeira coisa, você começa a entender a situação. Fala, muito bem, eu estou aqui para te atender e vem cá. Qual o motivo que te leva à necessidade de comprar um mouse? Aí o cliente vai lá, ou seja, estou entendendo a situação, ele vai lá e começa a dizer, bom, é porque eu trabalho muito com computador e eu preciso articular determinados programas e um mouse eu entendo que se torna mais prático. Tá, então entendemos a situação pela qual ele está. Muito bem. Aí você vem para o problema. Qual é o problema de você não ter um mouse? Você pode até fazer essa pergunta. E ela, inclusive, ela está conectando com uma outra estratégia. Você está demonstrando não o interesse em vender, mas o interesse em compreender. Cara, será que você realmente precisa de um mouse? Antes de eu te vender um mouse, e de repente ele não é a solução para os seus problemas, vamos entender qual é o problema de você não ter um mouse. Ah, bom, o problema é que a hora que eu vou manipular o computador sem um mouse, fica complicado. Tem aquele mousezinho lá do tipo notebook, né? Muito convencional, tem aquele mousezinho. Sem aquele mouse ele não é muito prático de usar, enfim, né, um mouse convencional fica mais prático, eu consigo articular os programas ou manipular o cursor, né, de uma maneira mais eficiente. Ah, entendi. E qual que é a implicação que isso gera? Ou seja, esse problema, que implica esse problema? Bom, implica que eu não consigo ser muito produtivo no meu trabalho se eu não tiver uma ferramenta que me facilite articular os programas da forma adequada. E aí, faço uma pausa antes de chegar na necessidade e você vai fazer uma coisa chamada repeat-alize, né? Ou repeat-like, tem essas duas terminologias. Ou seja, repita exatamente aquilo que você ouviu, né? Então fala, bom, então, deixa eu ver se eu entendi. Você, então, trabalha com softwares, você trabalha com programas de computador, não ter um mouse, você tem dificuldade de articular esses programas, certo? Cara, é isso, exatamente. E isso acaba te gerando uma perda de produtividade, ou seja, a implicação do problema. Acaba te gerando uma perda de produtividade. Tá correto? Esse é o cenário? É. Agora eu vou para a necessidade. Então, sim, você precisa de um mouse. E você precisa de um mouse sem fio. Neste caso aqui, estou dando esse exemplo que eu estou com o mouse sem fio. Sem fio. Agora eu justifico. Por que você precisa de um mouse sem fio? Eu justifico fazendo já o terceiro passo, que é agregar valor. Você precisa de um mouse sem fio e um mouse ergométrico, um mouse que não vai deixar de funcionar, porque dessa forma você vai conseguir estar sendo altamente produtivo. Então este mouse aqui que eu tenho para te oferecer, ele é ergométrico. Então, pelo fato dele ser ergométrico, você falou que trabalha muito no computador, ele vai te trazer um maior conforto no uso. Uma outra coisa é que esse mouse, ele tem uma tecnologia que ele consome pouca pilha. Então, dessa forma, você vai comprar uma pilha a cada 30 meses. De verdade, esse mouse que realmente, quando me venderam, falaram que duraria, eu duvidei um pouco e de fato dura muitos meses mesmo. Talvez próximo a 30 realmente. Então, você precisa de um mouse, sim, porque através de um mouse você vai conseguir articular de uma maneira mais eficiente os programas do seu computador, através de um mouse você vai conseguir ser produtivo e através de um mouse você está resolvendo a questão dessa situação pela qual você vive. Bom, lógico, gente, eu comecei aqui dando um exemplo bem bobinho, porque eu acredito que esses exemplos mais simples fazem com que a gente absorva melhor as ideias. Agora eu vou colocar um exemplo um pouco mais complexo para que você possa conectar da maneira mais eficiente o que eu quero te passar. Vamos pensar aqui que eu vendo carro. Pronto, carro acho que é um bom exemplo. Então, chega o cliente lá para querer comprar um carro. E ele chega, eu tô vendo um carro. Lembrando que chegou, teve a primeira impressão, causou boa impressão, que é o passo 1 lá da lógica da venda. Aí eu vou para conhecer o cliente, quebro o gelo e agora eu começo a fazer o método spin. Eu vou lá e vou buscar entender o cenário primeiro, a situação. Eu falo, você está querendo comprar um carro? Me conta um pouquinho mais. Qual é a sua utilização? Qual é o seu objetivo de uso deste carro? Vamos dizer que o cara quer trabalhar como aplicativo de celular, tá? Como motorista de aplicativo de celular, só para a gente construir um cenário.
E aí o cara diz, eu saí da empresa lá que eu trabalhava, tô querendo trabalhar em alguma coisa que eu tenho mais autonomia, ou seja lá qual é a razão, então eu decidi trabalhar como motorista de aplicativo de celular. Ponto. Essa é a situação. E eu não tenho carro, eu tenho alugado carro para fazer esse trabalho e isso mina o meu lucro, enfim, ali a situação tá dada. Aí começa a se trabalhar o problema. Tá, e qual é o problema que você enfrenta em alugar um carro ou considerar outros fatores para que você seja esse motorista de aplicativo? Ele diz, cara, o problema é o seguinte, eu tenho que alugar o carro, às vezes a locadora não tem o carro que eu preciso disponível, ou tem carros de categorias mais altas, nem sempre me atende, eu tenho que ir lá buscar o carro, preciso pegar um ônibus ou chamar um aplicativo de celular para ir lá buscar o carro, depois eu tenho que devolver o carro. Putz, então esses aqui são os meus problemas. E quais as implicações que esse problema gera? Ele diz, bom, cara, as implicações é que reduzir o meu lucro, atrapalha o meu tempo, eu poderia sair de casa já trabalhando e eu não consigo sair de casa já trabalhando, ainda tenho que ir lá resolver essa questão, depois devolver o carro, estou dirigindo um carro que não é meu. Pronto, então agora eu já tenho a situação, eu já tenho o problema, eu já tenho a implicação. E agora sim vou para a necessidade. E aí eu venho para a confirmação, lembrando que é bom fazer esse overview, né, repetir exatamente da mesma forma com que você ouviu, falar, bom, então esse é o ponto. Você está buscando uma nova atividade, você busca se inserir nela, temos um problema porque você não tem o carro, e aí mesmo considerando alugar um carro, gera alguns problemas alugar este carro, e que gera a implicação da redução do seu lucro, que gera o problema do tempo que você gasta para se organizar até que você esteja pronto para trabalhar. Então essas são as implicações do seu problema, e com isso atrapalha os seus rendimentos, atrapalha o seu dia. É isso? Então realmente você precisa de um carro. Agora eu vou para a necessidade, né? Já definimos, realmente você precisa da necessidade. E aí eu me conecto lá com o terceiro passo da lógica da venda, que é justamente agregar valor. Então quando agora eu vou apresentar o carro para o meu cliente, eu vou falar, olha, eu tenho essa opção aqui de carro, ele é um carro econômico em termos de combustível, ele é um carro confortável em termos a uso, sei lá, ele é um carro automático, então imagine que você vai ficar o dia inteiro dirigindo, quão cansativo será você ficar manipulando a marcha ali, quando você, num carro automático, tem a questão de não precisar passar marcha. Esse carro tem um sistema multimídia, então você vai poder ouvir a sua música, a sua rádio de preferência durante o trajeto, causando um melhor conforto para o seu passageiro, né? E dessa forma você organizou a conversa. Dessa forma você não se perdeu na conversa. E olha, o que a gente vê por vezes o pessoal fazendo? Vou firmar no exemplo do carro. Alguém quer ver um carro? Eu quero ver um carro. Ah, legal, qual carro você quer? Então veja, quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, qual carro você quer? Até quanto você quer gastar? O que é importante para você no carro? Quando o vendedor fica fazendo esse tipo de pergunta, ele está entregando para o cliente a chave da decisão do carro que ele vai escolher. Para que ele está fazendo o mesmo que a maioria faz. Ele não está conduzindo a venda não está nas mãos dele, porque ele não entendeu exatamente o propósito do cliente. Muitas vezes o cliente não sabe exatamente o que ele quer. Você, afinal de contas, é especialista do seu produto ou do seu serviço. Então, se você não tiver a condição de ser quem trilha essa conversa, você está colocando todo o poder de decisão e de escolha na mão do cliente. E está tirando a condição da sua habilidade de conduzir essa venda e trazer essa venda realmente para dentro da sua empresa. Percebe a importância disso? Bom, neste vídeo, vale a pena complementar e solicitar que você assista o outro vídeo que eu fiz sobre os 4 passos lógicos da venda, porque os dois juntos amarram bem a questão. E lá, inclusive, eu falo sobre o fechamento da venda. Muito embora eu vou gravar vídeos também falando só sobre o fechamento, ou sobre técnicas de fechamento para produtos de valor agregado, baixo valor agregado, alta complexidade, baixa complexidade. Eu vou gravar vídeos também falando sobre isso. Mas só de você compreender o vídeo Lógica da Venda e somar o método SPIN no momento de fazer as perguntas para o seu cliente, eu tenho certeza que você vai potencializar ainda mais e muito os seus negócios. É isso aí, o vídeo de hoje termina por aqui. Agradeço aí a sua atenção e desejo que possa ter contribuído aí no seu dia a dia. Até mais, tchau, tchau.